Agora foi? Oi! Agora foi. Agora Oi. deu certo. Agora deu certo. Eu, eu não sei porquê no meu Instagram não estava dando certo. Aí eu vou tentar ver se algum aplicativo para eu colocar essa live no meu Instagram também, né? Tranquilo, eu acho que dá pra gente. Eu posso tentar salvar aqui e daí eu compartilho depois contigo. Acho que dá pra fazer isso. Pode ser sim, pode ser sim. É, Beleza. primeiro para começar a entrevista, quero falar. É, essa live especial que meu Bookstagram, dia 17 de fevereiro, vai fazer 5 anos. E também quero mostrar que eu também publiquei um livro pela editora Flive que se chama O Universo das Rimas de Poesias. Obrigada. E, e agora, para começar essa entrevista com o escritor Ezequiel Mariano, do livro O Amor é para os Trouxas, primeiro pode se apresentando. Então, pessoal, como vocês estão? Boa noite, primeiramente. Obrigado, Kelly, pelo esse convite, né? E principalmente numa data tão especial, comemorando 5 anos aí do Bookstagram. Que bacana. Nós somos colegas, né, de casa, podemos dizer assim, né? De escritora. Então, pessoal, como a Kelly já falou, né? Eu sou autor do Amor é para os Trouxas, né? Ezequiel Mariano. Esse livro que publiquei com tanto carinho, né? Vou dizer assim, final de um ciclo. Então, sou um cara que gosta de escrever, né, compulsoriamente, gosto muito de ler, leio de quase tudo, e estou aí hoje, né, para colaborar, para tentar ajudar, né, apresentar, a gente fazer discussão e chegarmos a um ambiente onde que seja propício para o desenvolvimento de ideias. Então, simplesmente esse sou eu, alguém confuso, automaticamente complexo, mas também admirado pelas coisas e pelas belas artes, né? Então, em resumo, é isso. Já viu que o pessoal tá entrando aí, né? Sim, que legal! Opa, Bem-vindo, Nicole, Janaína, Poesia, Ângelo, Forever, né? Pessoal, muito obrigado aí. Vamos que vamos. Agora, para quem não conhece seu livro, fale um pouco sobre ele. Então, gente, o meu livro, né? O livro é um final de um ciclo, podemos dizer assim, né? O Amor é para os Trouxas é o título, né? Principalmente chama muita atenção das pessoas. Eu já recebi mensagem das pessoas dizendo, né? Não, o amor não é para os trouxas, né? Tu errou, alguma coisa do tipo. Mas quem lê o livro, quem entende, na verdade, entende que é mais um elogio ao amor, né? Do que propriamente dito desmerecer o amor. E principalmente um elogio a uma fase da vida que eu vivi e um ciclo que se terminou, né? Então, eu mostro dentro do livro isso. Então, o livro ele é composto, né, por poesias, textos, e ele também tem algumas coisas que eu até nem sei se a Kelly notou nele. tem algumas outras questãozinhas. Por exemplo, esse livro, como eu falei, né, é composto de textos e poemas, e esses, ao mesmo tempo, tanto ele é dividido em 4 capítulos, né? Então, você pode ver aqui no início, já no sumário, né, que ele é dividido ali em 4 capítulos. Se vocês lerem esses capítulos em sequência, eles vão formar um pequeno poema, né? E se vocês lerem cada título, cada título, essa parte aqui, ó, em preto, que está dentro do poema, vocês também vão formar um outro poema, unindo todos os poemas do livro, né? Então, esse é um pequeno, é um pequeno livro, mas com um grande amor, podemos dizer assim, de grandes fases que eu vivi na minha vida. Então, um pouquinho só sobre o livro. Oi, Ana Cláudia, bem-vinda à live. E agora quero falar o que levou a escrever O Amor é para os Trouxas. O que levou a escrever Amor para os Trouxas? Então, o que levou a escrever Amor para os Trouxas simplesmente foi, acho que, o encantamento pelas possibilidades e as experiências, né? Então, eu fui acumulando muitas experiências aí com o ano, tanto que esse livro aqui foi escrito há 3 anos atrás,
né? Não, 2 anos e meio, quase 3 anos atrás. Mas ele saiu, né, no ano passado, né, na metade do ano passado, porque eu entendi que era o momento dele sair. Tanto que eu já tenho outros livros escritos, mas esse eu pulei um pouquinho porque ele era o final de um ciclo. E ele fala simplesmente pelas minhas experiências. E por que que eu escrevi ele? Eu escrevi ele porque eu precisava finalizar alguns ciclos na minha vida. E tanto que a dedicatória que tem nele, né, foi para finalização de uma grande experiência que eu tive. Né? E eu acho que o amor é isso, na verdade, né? O amor, a tentar experiências, relações, são isso, na verdade, são experiências que a gente vai aprendendo com cada uma delas, né? A gente vai desenvolvendo os laços, ganhando experiência, e isso nos ajuda a se tornar pessoas mais maduras, pessoas mais capazes de tomar decisões. E às vezes, continuar se ferrando um pouquinho, mas faz parte da vida também, né? Mas, então, o livro em si, né, ele fala sobre experiências. E principalmente, eu acho que quando eu falo de experiências, eu falo sobre tempo. Né? Então, o livro, ele, em suma, a linha dorsal dele é falar sobre o final de ciclos, né, e tempo. A gente saber respeitar isso e a cada momento que aparece na nossa vida. E foi isso que eu tentei fazer durante a minha vida toda e acho que esse livro é um pouquinho, um fragmento disso. Próxima pergunta vocês podem citar algumas curiosidades do livro. Algumas curiosidades. Eu até já citei uma primeira ali, né? Que é a questão de que os próprios capítulos, né? Eles formam um poema e todos os títulos de todos os textos e poemas, se você ler em sequência do início ao final, eles vão gerar um outro poema também. Então, isso é uma das curiosidades do livro, que poucas pessoas notaram, bem poucas pessoas notaram. Outra curiosidade do livro é que como eu falei, né, eu escrevi 3 anos atrás. Outra curiosidade do livro é que, na verdade, como eu falei, o livro eu não estou fazendo uma apologia contra o amor nem nada do tipo, mas esse livro, ele veio muito em cima da ideia, não sei se quem já leu o livro Erasmo de Roterdã, O Elogio à Loucura, né? Já que eu estou falando com alguém aí do Bookstagram, né? Então fica uma dica também de livro já para o pessoal, que é do Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura. Erasmo, ele fala uma coisa muito interessante. Né? Ele traz a loucura, na verdade, não sendo esse negócio ruim, que muita gente fala alguma coisa do tipo, mas não, que a loucura, na verdade, é ela que faz a sociedade andar. E ele dá o exemplo, por exemplo, da mãe, né? Por exemplo, a mulher, quando decide ser mãe, ou decide se casar, na verdade não é uma decisão racional. Né? Ela, por exemplo, ela se inibe de ter mais liberdade. Quando ela decide ter filho, isso vai doer, vai tomar tempo dela, né? Ela vai se estressar com o marido, com certeza. 2 pessoas dentro de casa fazendo, né, totalmente diferentes. E ele fala assim, olha, tomar uma atitude como essa não é racional. Né? Isso certamente é questão de ter que ser louco para querer fazer isso, mesmo sabendo das dores que vai ter. Né? E amar, eu não vejo que é diferente. A gente sabe que vai ter várias dificuldades, a gente sabe que vai ter uma pessoa com personalidade totalmente diferente conosco, a gente vai contrastar, vai discutir, né, vai ter que achar meio termo sempre nas decisões, e o amor, lógica, se a gente fosse pela razão, a gente não começaria a amar ninguém, né? Mas o amor é simplesmente essa loucura que Erasmo fala, né? Que a gente sempre tenta desbravar, né, mesmo não sendo racional. Então, acho que essas 4 curiosidades são bem interessantes, assim, que esse amor é para os trouxas vem muito baseado em cima desse preceito de Erasmo, que as coisas nem sempre são racionais, né, mas as loucuras que movem as coisas, e às vezes a gente entra numa relação sabendo que talvez vamos ser um pouco de trouxas, mas a gente entra porque ama, porque quer viver a nossa nova experiência, e tudo bem, essa é a vida. Né? Então, talvez seja uma grande curiosidade sobre o livro. E agora outra pergunta. Possui uma rotina de escrita? Como você se organiza? Olha, eu possuo uma rotina de escrita bem peculiar. Eu tenho tempos e tempos, né? Então, tem tempos, por exemplo, no início de 2021, por exemplo, eu fiquei praticamente 5 meses, praticamente só escrevendo, né? Trabalhando só com isso. Então, assim, eu acordava
eu virava, né? Porque eu dormia eu escrevia durante a noite e dormia durante o dia, né? Ia dormir lá por 11 horas da manhã e acordava lá por 4 horas da tarde e ia escrevendo até o outro dia. Então, quando eu tô totalmente livre, assim, que faz um pouquinho de tempo que isso acontece, aliás, eu geralmente escrevia dessa forma. Hoje, na metade do ano passado para cá, eu escrevo mais em momentos. Eu tô numa fase, sabe aquela fase de stand-by? Eu tô nessa fase, então eu escrevo em momentos que eu sinto que eu tenho alguma situação acontece e tem grande impacto para mim, ou eu procuro escrever quando eu quero parar para escrever, eu tento viver algumas memórias e relembrar algumas coisas que eu vivi. Então, para mim, o processo de imersão é muito em olhar fotos, escutar músicas, pegar um bom vinho, né, e tentar fazer essa imersão. Geralmente isso acontece final de semana ou de manhã. De manhã é um tempo muito propício para mim, né? Então, eu acho que o meu processo de escrita é muito isso, assim, né? Hoje é mais pela experiência do que propriamente ter uma rotina. Então, eu tenho essas mudanças, mas eu sei que o momento da rotina vai voltar, porque é fluxo. Eu passo meses com rotina, meses mais com experiência, meses com rotina, mais meses com experiência. Então, isso é sempre fluxo, assim, né? Depende muito. E Kelly, aproveitando, qual a tua rotina de escrita? Também fiquei curioso em saber. Minha rotina de escrita. Normalmente eu escrevo só um pouco assim durante a semana, porque logo, mês que vem, volta minhas aulas na universidade, que eu faço biblioteconomia na USP. Aí depois vai ficar mais difícil de eu ter uma rotina muito certa de escrever. Aí nas férias eu estou escrevendo só um pouco, mas aí quando voltar às aulas eu acho que vai ficar mais difícil de eu escrever. Aí eu vou ter que aguardar as próximas férias para eu escrever mais. Sim. Não, é uma boa rotina. E que, tem tudo a biblioteconomia, que legal. Eu faço biblioteconomia na USP e eu tô gostando muito. É bem tua cara. Apaixonada por livro. Isso. A próxima pergunta quando começou a escrever? Eu comecei a escrever. Efetivamente, comecei a escrever ali acredito, pelos meus 13 anos, 14 anos, mas não era algo tão frequente que eu entendia que tinha algum significado, né? Mas com 18, assim, a partir de uma experiência de relação que eu tive, assim, realmente foi um impacto para mim que eu achei a escrita como minha forma de respirar, assim, né? Minha forma de me expressar e de desabafar. E daí foi a partir daquele momento ali, 17 para 18 anos, que eu peguei e comecei a escrever mesmo, assim. Eu já lia bastante, né? Desde os 12 anos e tal. Então, mas foi esse 17 para 18 anos que realmente eu comecei a escrever. Não escrevia bem. Não escrevia muito mal, aliás. Mas com o tempo foi lapidando, com muito conselho de amigos também, pessoas dando conselhos muito sinceros, né? As coisas foram entrando no seu fluxo. Mas eu comecei a escrever mais ou menos com essa idade. Mas eu digo assim, sério mesmo, buscando outras experiências de escrita, né? Porque, por exemplo, esse livro aqui é um livro de poesias que envolve alguns textos e tal, né? Mas eu tenho, por exemplo, outros livros escritos que vão ser publicados mais para frente aí, que são só de poemas, que são poemas mais informais, que tem uma outra estrutura. Tem outros livros que é só de poemas mais formais. Tem uma narrativa longa que esse ano vai ser publicada, se Deus quiser, que é um Pulp Fiction, né? Então, que eu comecei a escrever outros gêneros, podemos assim variar entre os gêneros, e daí também artigos científicos, né? Eu comecei a escrever por causa da faculdade, né? Eu cursei Direito, né? Me formei em 2019, então artigos científicos também fez bastante parte da minha escrita, até hoje eu escrevo ainda artigos científicos, mas... Então, eu comecei a escrever nesse ambiente, assim, 17 para 18 anos, e seriamente, depois com uns 20, 21 anos, que eu comecei a ver, opa,
realmente eu posso extrair alguma coisa boa daqui. Né? Tu escreveu desde criança, Kelly? Ou começou mais atualmente a escrever? Desde criança não, acho que quando um pouco mais quando eu estava adolescente, depois na minha idade, aí primeiro do universo das rimas, opa, o primeiro teve algumas poesias guardadas que eu fiquei escrevendo num caderno anos atrás, e mais as poesias mais recentes que eu escrevi no meu Instagram de poesias. Aí, e umas que eu escrevi mais recente. Aí eu juntei todas elas e surgiu o livro. Que bacana, que bacana. Então esse livro foi bem construído com o tempo, né? Isso mesmo. Que legal. E tem ideia de publicar outros para frente, assim, ou tá escrevendo, juntar outros textos? Eu pretendo, eu quero continuar a escrever um livro de ficção que eu comecei a escrever no Wattpad, mas eu ainda tenho que continuar ele, que eu quero aumentar mais a história dele. É um tipo de aventura infanto-juvenil, um pouco de ficção científica, que tem a ver com as aventuras da garota Kemi. Que demais! Pô, isso é legal. E muitos livros nascem no Wattpad, né? É um negócio muito incrível, assim, né? É um ambiente de ideias muito, muito saudável, assim. Pô, que divertido. E vai ser o primeiro livro de narrativa longa, então, que tu vai escrever? Isso mesmo. Que legal, vai pô. Vai chamar Sky 17, as aventuras da garota Kemi. Olha aí, as aventuras da garota Kemi. Que legal. Pô, deve ser, pô, infanto juvenil é a mesma categoria aqui do meu. A gente tá quase no mesmo caminho. Né? Que legal, Kelly. Agora a próxima pergunta alguém lhe inspirou a escrever? Inspiração tenho muitas. Inspiração tenho muitas, assim, podemos dizer que inspirações, podemos dizer assim, de autores, né? Autores, quem foi meu grande mestre, que eu sempre digo assim, a pessoa que me fez querer ler primeiramente, né? Gostar de ler, foi Machado de Assis, né? Machado de Assis, para mim, é meu grande, eu digo assim, meu grande mestre, um escritor que eu admiro profundamente, que eu procuro sempre ler as obras, reler e ler as obras novamente. Então, eu tive a primeira experiência quando eu tinha 11 para 12 anos com Machado de Assis, né? Depois de ler Uraguaia, aquele, acho que é do Basílio, né? Que eu achei que aquele livro era do demônio, eu achei muito difícil. Mas depois eu li Machado de Assis, acabei me encontrando, né? Então, desde então, eu acabei não parando de ler. Então, de escritores, quem foi meu grande inspiração, assim, realmente foi Machado, foi um diferencial. Né? Depois veio outros, claro, né? Como J.G. de Araújo Jorge, o próprio Drummond, o Philip Roth, o Hemingway. Então, tem vários outros autores, assim, depois, né, que influenciaram bastante também a minha forma de pensar e ver o mundo. E também a filosofia, autores de filosofia. Né? Eu gosto muito, assim, eu já citei, né, até Erasmo de Roterdã, teólogos também, mas, por exemplo, o Karl Barth, né? Tanto os socráticos, eu gosto muito de filologia também. Então, para mim, influenciou muito a minha forma de pensar e ver o mundo, a filosofia. Mas de pessoas, fora de questões técnicas de escrita, né, pessoas que me inspiraram, com certeza, cada texto desse foi pensado ou inspirado em algum momento que eu vivi de forma real, assim, né? Então, podemos dizer assim que foi uma construção, esse livro aqui foi uma construção realmente de textos, união de textos que eu vivi em várias situações diferentes. Então, teve muita gente que foi minha inspiração para constituí-lo. Tanto que o livro é dedicado a uma pessoa, né? Então, que foi muito fundamental para a constituição desse livro.
a próxima pergunta que eu quero falar. Alguém da sua família gosta de ler também, como você? Então, a minha mãe, né, gosta de ler bastante também e gosta de escrever, né? Também escreve poesias, né? Até teve uma poesia já premiada lá em Lajado e tudo mais, numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, a mãe sempre gostou bastante de escrever, né? Sempre escreveu bastante. E o meu pai também gostava sempre de ler, né? Então, para mim foi uma influência, assim, desde pequeno, assim, não de me disserem, tu tem que ler, ou um ambiente aqui dentro de casa que, né, assim, tinha muitos livros, não era nem isso, mas era um ambiente, assim, de dizer assim, tu tem que estudar. Tu tem que estudar, né? E eu acabei encontrando no estudo, né, uma saída para mim, né, que eu vim de origens humildes, assim, podemos dizer assim, né, bem humildes, e eu digo sempre que a educação me salvou, né? Foi um professor, foi a educação que me salvou. Então, esse contato com livros, para mim, foi um novo mundo que eu descobri dentro da realidade que eu vivia e que me ajudou muito a entender as coisas e as coisas que acontecem à nossa volta, a sociedade como um todo. Porque a literatura é isso, né? A literatura, ela nos dá princípios e valores para muitas coisas. Quando a gente menos nota, a gente está sendo influenciado. Né? Eu sempre falo, meus amigos, talvez quem está acompanhando a live, até a Nicole, o pessoal que acompanha mais a minha live aí, ou minhas conversas, eu sempre comento que quem mudou muito a minha forma de pensar foi o livro Esaú e Jacó, né? Quer dizer, A Mão e a Luva, do Machado de Assis, desculpa, Esaú e Jacó, também é de Machado, mas foi A Mão e a Luva, né? Porque A Mão e a Luva, eu sempre falo, se você quer me conhecer, leia A Mão e a Luva, de Machado de Assis, e preste atenção no personagem Estevão. O Estevão, muitos traços da personalidade do Estevão, que eu nem notei, né? Eu nem notei quando eu li ele com 11 para 12 anos. Hoje eu olho para trás e vejo assim como eu sou parecido com o próprio personagem Estevão do Machado de Assis. Então, para mim foi fundamental assim, esse contato cedo, né, com a literatura e com esses personagens, com esse mundo totalmente novo, assim. E tu tem alguém na família que escreve, Kelly? Ou tem a primeira precursora, assim? Tenho. Minha mãe escreveu um livro chamado Reflexo da Imaginação, de poesias. Que divertido! Pô, que legal! Deve ter se inspirado bastante nela. Sim! Me inspirei muito. Que legal! E também de poesia, né? Então vocês escrevem no mesmo gênero. Isso! Que divertido, Kelly! E aí, a tua mãe deve adorar, assim, vendo teus livros, tuas lives, acompanhando todo esse processo. Ela tá assistindo minha live. Tá assistindo? Pô, que legal. A minha mãe também tá assistindo aqui. Que máximo! Apoiadoras, né? Sim. Olha ela comentando aqui, Rosângela é minha mãe. Que legal! Parabéns, Rosângela, pela filha, hein? Agora eu quero perguntar de uma pergunta que eu sempre faço nas lives. Quais conselhos você dá para quem quer se tornar escritor? Acho que eu tô no processo ainda, né? Eu digo, eu acho que eu vou ficar no processo até a minha morte, né? Porque é uma eterna melhora, mas eu acho que para essa eterna melhora tem algo que é fundamental para a escrita, né? Que é a leitura. Né? Acho que o primeiro conselho que eu daria é leia. Leia insensatamente, assim, leia como se não houvesse amanhã. Né? Livro atrás de livro. Se cansar de ler, por exemplo, eu estou numa fase agora que eu meio que assim, cansei um pouquinho, né? Então eu tô no audiobook, né? Eu tô escutando muito audiobook agora. Depois eu vou voltar a ler, certamente, mas são fases, né? Que a gente vai pegando e tal. Mas o primeiro conselho que eu daria é leia. Leia muito. O segundo, peça conselhos para pessoas que tu sabe que vão ser sinceros contigo.
né? Não aquele amigo que vai dizer que vai ler e vai dizer, ah, não, tá tudo bem, tá arrasando e tudo mais. Tu sabe que ele não vai te dizer que tá ruim, né? Então, peça conselho para pessoas sinceras, sabe? Eu me lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro, assim, completo de poesias, eu levei para um autor que eu admiro muito, que é o José Macedo, né? Que é o famoso, que é doutor poeta, que é aqui de São Gabriel, até. E ele escreveu o livro Quando o Céu Madruga Estrelas, um livro de poesia maravilhoso, maravilhoso. E eu me lembro que eu levei o livro para ele, ele olhou o livro, né, passou um tempo, me chamou na casa dele e falou assim, Ezequiel, isso aqui tá horrível, tu escreveu 17 gerúndios em um poema, tava horrível o livro. E eu voltei, assim, destroçado, mas destroçado com a ideia de, pô, ele foi totalmente sincero e eu preciso melhorar. Então, procure alguém que é sincero contigo, né? Eu acho que é o segundo conselho que eu daria. Depois de ler, começar a escrever, e aí tu procura alguém que seja sincero contigo. E nesse processo, não desiste. Não desiste, sabe? Se escrever alguma coisa ruim, tudo bem, né? Eu sempre digo, se alguém comprou meu livro e não gostou muito, não tem problema. O próximo que ela comprar meu vai ser totalmente diferente e ela pode gostar, né? Então, porque eu sempre tento me reinventar. Esse livro aqui não é igual ao próximo livro, né? Porque eu também não sou o mesmo de quando eu escrevi isso, porque o mundo sempre é novo a cada instante, a vida também é sempre nova a cada instante. Então, a nossa escrita também tem que acompanhar essa nossa mudança, né? Então, eu sempre digo, então, quer começar a escrever? Comece a escrever. Tente se adaptar, tente melhorar. Busque a melhora, busque saber procedimentos de escrita, instrumentos que te ajudem a melhorar. E eu acho que o ambiente, por exemplo, igual o teu, né, o ambiente que tu proporciona, né, o Bookstagram, são ambientes totalmente diferenciados, né, que promove para pessoas uma imersão dentro dos livros, dentro do mundo da literatura, né. Então, sigam a Kelly. Né? E, exatamente, sigam a Kelly. Estejam dentro desse mundo, né? Porque para te escrever, tu não pode escrever uma coisa totalmente fora, né? Esteja dentro do mundo da literatura, procure encontrar pessoas que também gostam, procure conhecer livros novos, conhecer mundos novos. Acho que o melhor conselho que talvez eu daria para alguém que quer começar a escrever, assim, né? Se permita, né? A viver uma vida de liberdade, né? Porque ali tu vai encontrar novas coisas e talvez um novo mundo que vai te ajudar a descrever e conhecer realmente para onde que tu quer ir. Então, acho que seria o conselho mais fidedigno assim, que eu daria, né? Leia, agora é um resumo, né, dos conselhos. Leia muito, 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 né? Procure, né, pessoas que tenham na tua volta que sejam sinceras com a tua escrita, né? Isso é muito importante. Procure se reinventar a cada momento. E procure ter uma imersão dentro disso. Procurar pessoas que estão dentro dessa comunidade, que possam te apoiar, que possam te mostrar coisas novas para te melhorar. Acho que seriam esses conselhos. E que conselhos tu daria, Kelly? Já tem uma baita experiência nessa área aí também. Eu também concordo com o conselho de ler bastante livros para agregar no vocabulário e outros meios também. Dou conselho para estudar escrita, pesquisar cursos para aprimorar a escrita, sempre treinar, escrever sempre que puder. E concordo de ver as pessoas que podem dar críticas construtivas. E é isso. Que demais. Não, e essa questão, né, do saber absorver as críticas, né? Muitas pessoas param de escrever, né, simplesmente pela primeira crítica que recebem, alguma coisa do tipo, né? E se a gente parar para pensar, as pessoas que fizeram alguma coisa de significativa no mundo são as pessoas que souberam entender e continuar, não desistiram, né? Então, o fato de não desistir, né? Don't give up, né? Não vamos desistir, pessoal, né? Tem que ir para frente, tem que tentar. Acho que esse é o processo da vida, um eterno reinventar, né? E eu acho que a escrita,
E a escrita tem muito disso, né? A escrita tem muito disso, que é o processo de o quê? Buscar a si mesmo, né? Acho que a escrita é um processo de olhar para dentro de si, né? Quem somos nós? Onde que nós estamos? O que nós fizemos? Quais foram as nossas atitudes? Né? Quais são os nossos erros? Quais são as nossas hipocrisias? Quais são as nossas falhas? O que nós somos muito bons? Né? Se reconhecer, porque quanto mais nós reconhecemos a nós mesmos, mais a nossa escrita fica autêntica e mais a nossa escrita fica original, né? Porque a singularidade da escrita, né, dos grandes que a gente lê, é porque a gente, por exemplo, lê um texto mesmo sem ter o autor. Por exemplo, se a gente lê um texto, a gente, imagina, isso daqui deve ter sido escrito por Machado. Machado de Assis, com certeza. A gente lê, por exemplo, um livro da Rowling, por exemplo, né? Isso aqui deve ter escrito pela Rowling, né? Então, quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente conhecer a nós mesmos, e é um processo de autoconhecimento da escrita, mais próximo nós vamos chegar da escrita ideal e da escrita que... talvez não da escrita ideal, mas da escrita mais próxima, que eu digo, da sinceridade, da singularidade. Né? Sem ser textos midiáticos ou textos para agradar alguém, né? Porque isso está cheio também. Mas textos que, na verdade, acalentem o nosso coração de nós olharmos para trás, olharmos alguns textos e vermos, olha, esse fui eu numa outra época e isso valeu totalmente a pena, né? Olha aí, o pessoal está comentando, Kelly. Vamos ver quem está comentando aqui? Tá comentando, sim. Olha aí, a Esther Chaves está nos acompanhando. Olha aí, eu vou precisar de um tempo aqui. Tsurucota Caral, realmente. Alexandre! Aqui, a mudança é constante. Na medida em que vivemos, aprendemos mais e mais. Cara, você é muito inteligente, legal, inteligente. Muito obrigado pelo carinho. Isso aqui é você muito bom, muito obrigado pelo carinho. Roberto Alves nos acompanhando também. A Rosângela botou palminhas, a mamãe orgulhosa. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho aí. Estamos aí. Fale, Kelly, desculpa, te interrompi. Não, pode falar, pode falar. Não, eu já tinha acabado mesmo. E eu sempre pergunto também para recomendar alguns livros para seus leitores. Recomendar alguns livros? Olha só, então. Vamos ver. Tá, um livro que eu sempre recomendo, que todo mundo sabe, que tá tudo bem, Ezequiel, tu é chato de recomendar sempre o mesmo livro, mas é um livro que eu acho muito... um livro que eu acho muito bom, né, que é A Mão e a Luva, que eu falei do Machado de Assis, mas eu também recomendo Memórias Próximas de Brás... Eu vou falar só de Machado de Assis agora, os que eu recomendo. Esaú e Jacó, Memórias Próximas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurros, Memorial de Aires, e os contos deles, qualquer conto também é muito bom. Tá, saindo de Machado de Assis, né, eu recomendo, eu gosto muito o Banquete de Platão. Eu acho que é um livro essencial, assim, para quem quer se aprofundar um pouco em filosofia e conhecer um pouco mais sobre os conceitos de amor dentro da filologia, né. Eu acho que é um livro maravilhoso, assim. Os mais lindos poemas que o amor inspirou, do J.G. de Aero Jorge, que são 4 volumes, que eu sempre recomendo também, que são livros magníficos. Outro livro que eu acho também encantador, né, foi o Elogio à Loucura, que eu falei do Erasmus de Roterdã. Um livro que eu também gosto muito é O Amor é para os Trouxas, do Ezequiel Baiano. Esse livro também é muito bom, pessoal. E deixa eu ver um livro final assim que eu recomendaria. Deixa eu pensar aqui um livro assim que me deu um insight. Eu gosto muito de não, talvez esse... Deixa eu ver um outro livro assim que me marcou muito. Tô olhando para a biblioteca, Vi. Eu acho que um livro assim muito interessante que eu curti muito, porque eu só falei de livro de literatura aqui, né? Mas a Era dos Direitos, né? A Era dos Direitos do Nobel, né?
que é um livro que é um livro da área do direito mesmo, mas ajuda muito a entender sobre as relações sociais, direitos humanos e toda essa estrutura. Eu acho que ajuda muito também para quem gosta de literatura, quem gosta de entender um pouquinho mais das raízes, né, dos nossos direitos e da nossa própria sociedade ocidental. Então, Norberto Nobre, eu acho que é um livro incrível também para recomendar. Saindo um pouco da literatura, né, mas acho que é um livro bem interessante. E agora, normalmente eu pergunto quando vai sair a continuação. Como seu livro não é de série, gostaria de perguntar se você pode falar algum projeto do futuro, algum spoiler, alguma coisa que você pode falar sobre sua escrita. Ah, com certeza. Eu pretendo, né, agora esse ano, lançar meu livro de narrativa longa, né, minha primeira narrativa longa aí, que é um Pulp Fiction, né, um Pulp Fiction que eu pretendo lançar aí. Então, é um livro muito especial para mim, né, porque ele tem muito das minhas experiências e, ao mesmo tempo, de um modelo de escrita que me agrada muito, né, de autores que eu li também, que eu gosto muito. Então, o meu próximo projeto é esse livro, né, já está escrito, né, então está na fase de correção aí final para mandar para a editora. Então, ele é um livro que, em suma, o que conta a história, né? É um livro que traz a realidade de grupos neonazistas, né? Que realmente existiram aqui no Rio Grande do Sul, e que eu, pelo infortúnio, infelizmente, né, me deparei quando eu morava numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, e, né, que picharam na frente do muro da nossa casa, com suásticas nazistas, um monte de coisa do tipo. Então, isso foi uma vivência que ficou bem viva na minha mente, né, e outras experiências que eu confronto muito com a questão da eugenia, com a questão do status quo da sociedade, com a questão do próprio racismo, né, e eu trago isso no meio de uma ficção, de um Pulp Fiction, né, que permite a gente fazer aquela dança das cadeiras maravilhosas entre a ficção e a realidade, sabe, e mostrar uma realidade totalmente que existe, infelizmente, né? E que a todo tempo nós temos que lutar contra. Então, eu pretendo, esse é meu próximo projeto aí de lançamento, e eu espero que seja um livro aí que toque bastante as pessoas e que elas possam refletir, principalmente o livro é para discutir sobre, né? Então, até o personagem do livro é um personagem que tem a síndrome de Tourette, né? Então, é um livro realmente para desconstruir vários preceitos e conceitos né, e preconceitos que tem na sociedade. E eu acho que talvez, eu espero que as pessoas possam contemplar isso, entender, né, e isso gere discussão. Eu não quero afirmar nada nesse livro, né, mas eu quero que as pessoas possam dialogar e discutir sobre. Então esse é meu próximo grande projeto assim, de literatura. E tu, Kelly, me conta, o que pretende aí pela frente? O que vem de bom aí? O próximo ainda vai... Eu ainda pretendo continuar aquele que eu falei do Outpad, mas o trecho que eu deixei no Outpad eu vou deixar, e a continuação eu não vou postar no Outpad, vou deixar até onde parou no Outpad, vou escrever a continuação no meu computador. Quando eu puder escrever, eu vou escrevendo para publicar ele. E se eu conseguir conseguir tempo, essas coisas, e planejar certo, eu estou pensando em lançar contos na Amazon também futuramente. Ah, que demais! Pô, é um ambiente que pra ti faz todo sentido, né? Esse ambiente virtual, assim, é muito legal. É bem a cara do teu público, né? O público que te acompanha, o pessoal deve gostar bastante desses contos, tudo mais, online e tal. Pô, eu espero que venha muitos pelas frente, hein, Kelly? Espero que venha muitos contos aí escritos pela Kelly, hein? Futuramente, quando eu tiver mais tempo, futuramente, aí eu vou planejar direitinho
para ficar postando assim e eu vou divulgando. Bah, que demais. Não, e, pô, eu acho que é totalmente, assim, é maravilhoso, né? Tu poder cada vez não parar de escrever. Não parar de escrever, porque eu acho que a gente precisa de pessoas fomentadoras, né, da cultura como tu, assim, né? Então, não pare, escreva. Venha mais contos. E agora eu vou abrir para perguntas. Pessoal que está assistindo a live, vou abrir. Comentem no chat alguma pergunta para o escritor Ezequiel Mariana, que escreveu esse livro. Podem perguntar. Vou deixar um tempo para ver se aparecem perguntas. Enquanto o pessoal prepara a pergunta aí, Kelly, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a tua inspiração para escrever teu livro, Kelly? Primeiro, a inspiração para escrever meu livro foi o livro que minha mãe escreveu, Reflexo da Imaginação, de poesias. E também, como que eu coloquei aqui nos agradecimentos. E na dedicatória. Primeiro eu vou falar os agradecimentos. O agradecimento. Eu agradeço o incentivo dos meus pais, a todos os leitores do IG de Poesias, Kemirox TV Poesias, a Teacher Mari, que leu as poesias quando estavam no caderno, que me presenteou com um livro de poesias da Hilda Hilsch, com uma incrível dedicatória. E para finalizar, eu quero agradecer especialmente a minha mãe, por sempre ler minhas poesias que eu escrevo. E também eu dediquei esse livro a todos os poetas, professores, blogueiros, e escritores e leitores desse livro. Olha que legal! É a grande inspiração, então. Sim, foi tudo isso. E uma professora que te auxiliou, isso é demais, né? A professora é sempre presente na nossa vida. Sim. Pô, que legal. Minha mãe comentando que me ama muito. Não apareceu para mim o comentário, mas, pô, com certeza eu acredito. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Não, e até é incrível, né, como esse ambiente, assim, como isso gera inspiração, né? Eu notei que tu agradeceu muito a outros poetas também, aos professores, né? O pessoal que está lendo, seus leitores, né? Eu acho assim, a gente nunca escreve, a gente acaba a gente nunca escreve para nós mesmos, né? Só para nós, né? Se a gente chegou até aqui ao momento, a gente chegou por causa de pessoas também. Eu acho que lembrar das pessoas nesses momentos é muito importante, e é demais isso. Eu não sei se teve alguma pergunta aí, o pessoal botou alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Para mim não atualizou aqui mais no chat. Apareceu da minha tia. Kelly, o nome do livro está escrito ao contrário. Pode falar o nome do livro? O amor é para os trouxas. Eu acho que não tem mais pergunta. Isso, e tu pode botar, e se quiser comprar, pode ir no meu perfil, ali tem o link, que a pessoa pode clicar ali para adquirir o livro. Também, então, ou ir no site da Editora Flive, né? Fique à vontade. Ele tá num preço super bom, tá em R$19,90. Então, podem adquirir, pessoal, com certeza vocês não vão se arrepender. Assim como da minha mãe perguntou se você vai ir na Bienal de São Paulo. Então, não vou na Bienal de São Paulo. Pelo menos não pretendo, em razão desse livro aqui, ou não pretendo fazer isso aí. Mas no próximo livro agora, né, porque esse livro aqui, infelizmente, né, eu lancei no período de pandemia. Né? Então, 2021 o pessoal ainda estava ainda em quarentena, não sabia que tinha aquela incerteza de eventos e tal. Então, o próximo livro, que tomara Deus que saia esse ano, né? Então eu pretendo fazer uma divulgação melhor,
fazer processo de encontro, de escrita com o pessoal, de participar de bienais, participar de eventos de encontros de livros, de municípios também. Então, a ideia para o próximo agora que sair é tocar ficha também nessas ideias de participação de eventos. E a Bienal é uma delas. E a Bienal vai ser dia 2 a 10 de julho. Que dia que vai ser? Dia 2 a 10 de julho. Um período, tem um bom período ainda até o final do ano, hein? Quer dizer, até metade do ano, né? Não sei se meu livro vai estar lançado até lá, mas eu acho que sim. Mas eu queria ir, porque a Bienal de São Paulo, aquilo lá é um paraíso, né, Kelly? É! Em 2018 eu fui na Bienal de São Paulo, foi incrível. Bah, não, é maravilhoso. Até tem a Bienal também não sei se você já viu, de Porto Alegre, né? A Feira do Livro de Porto Alegre, não sei se você já foi, Kelly. Eu não fui, não. A Feira do Livro aqui de Porto Alegre, aqui de Porto Alegre, aqui do estado, né? Ela é maravilhosa também, tu ia se sentir nas nuvens. É enorme a feira também. Minha mãe escreveu que queria te conhecer pessoalmente. Olha aí, que bacana. Vocês moram em São Paulo? Moramos em São Paulo. Olha aí, quem sabe isso é possível, hein? Esse ano eu pretendo passar pelo São Paulo e por Rio, fazer uma visita aí para alguns amigos. De repente a gente pode combinar. Sim, com certeza. podemos. Seria demais, seria demais. Seria muito divertido. Acho que não tem mais perguntas. Já prepara o cafezinho, Rosângela. Já prepara o cafezinho, Rosângela. Vou chegar para esse ano. Não tem mais pergunta, então agora quero o que diria para os leitores que interessaram ler seu livro, os agradecimentos finais e suas redes sociais e como adquirir seu livro. Então, as minhas redes sociais, todo mundo pode me encontrar por @EzequielMariano, né? Podem me encontrar por aí, todas as redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Vocês também, uma dica, vocês podem encontrar o meu livro no site da editora Flive, né? Podem encontrar também ali no meu link do Instagram. Fiquem à vontade para me fazer perguntas, chamar para conversar e tudo mais. Eu sempre digo, eu posso às vezes até demorar para responder, mas eu sempre respondo, né? Sempre respondo. E chame, vamos conversar sobre, se é sobre relação, se não é sobre livro, se é sobre literatura, sobre qualquer coisa, sobre política, sobre relações internacionais, sobre direito, sobre economia, me chame, vamos conversar, sou super aberto, sempre ao diálogo, sobre teologia, qualquer coisa do tipo. Então, fiquem à vontade, quem quiser comprar meu livro, eu espero que venha com a mente aberta para novas experiências. E, como eu disse, se você não gostar desse livro, não tem problema. O próximo que eu lançar, você vai gostar. Então, já fica na espera, que vai ser bom. E principalmente, pessoal, muito obrigado por todo mundo que participou. Assim, ó, a Rosângela aqui, ó, fidedigna, né? Minha mãe também. A Nicole, todo mundo que participou aí. O Alexandre ali, né? Tsurukotakara Alexandre, melhorou um pouquinho, né? O V1 Jangran também, muito obrigado pelo carinho. Pô, todo mundo que participou aí, assim, de coração, porque acho que a literatura não se faz e a educação não se faz sem união, sem comunidade, sem pessoas participando conjuntamente. Então, muito obrigado pelo carinho de todos e fico à disposição para qualquer pessoa que quiser falar comigo. Estou aí, estou à disposição. É só mandar um convite lá, eu aceito com o maior carinho. Eu quero agradecer você pela live, escritor, todos que assistiram ao vivo e vai assistir gravado. E muito obrigada a todos. Hoje saiu vídeo novo no meu canal Kemirox TV no YouTube. Eu falei de 4 livros que se passam em Tóquio. E também muito obrigada a todos. E até a próxima!
Até a próxima, pessoal. Calma aí, tem um comentário aqui da Nicole. Leva 2 semanas, mas ele responde. Ah, Nicole sempre acompanha minhas lives. Assim. Eu sou prolixo, tudo bem, gente? Beleza, obrigado, Rosângela. Obrigado, Nicole. Um abração. Até mais, pessoal. Obrigado, Kelly. Com carinho. Beijo do Magro e até mais, gente. Tchau, tchau. Você vai salvar no seu Instagram, né? Vou salvar e vou te marcar lá também. Isso daí. E daí depois eu compartilho contigo. Tá, muito obrigada. Tchau. Beleza. Tchau, tchau. Feito. Alô,